Salve, salve, sétimo ano, tudo bem? Gente, a aula de hoje tá 30/6, último dia do mês de junho, tá? Nosso mês aí mais festivo, né? Mais alegre e tudo. Então, chegou o seu último dia, tá? Graças a Deus que, apesar de nós não termos usufruído do mesmo da forma na qual nós gostaríamos, né? Mas vencemos com a graça de Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade, tá? Na nossa correção da segunda parte da atividade em PDF que eu mandei para vocês, que não foi possível a gente concluir, né, na aula anterior. Então a gente vai concluir agora. Bom, nós paramos na quinta questão, ou seja, corrigimos até a quinta questão. Então, a partir de agora, nós iremos desenvolver a sexta questão, tá ok? Gente, outra coisa, vai aparecer uma questão aí, tá? Que é a última questão, né? A questão 8. Nós vamos precisar, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, tá ok? Porque no momento eu tô sem possibilidade de fazer a demonstração. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou falar da forma mais objetiva e clara possível e você vai ter que procurar entender, interpretar aquilo que eu estou falando, ou seja, você vai fazer uma ideia daquilo que eu estou falando para você na sua mente, tá? Não é difícil, tá? Basta que você preste atenção que você vai conseguir entender direitinho o que eu vou estar falando. E numa próxima ocasião, eu vou demonstrar para vocês essa situação através de outras situações, tá? E vou relembrar, olha gente, essa situação aqui, ela era decorrente daquela questão que nós fizemos no dia tal, que não houve possibilidade de eu estar demonstrando para vocês, então estou demonstrando agora. Só que, deixa eu só fazer uma outra observação. O que eu vou fazer na oitava questão, tá? É um assunto que nós já trabalhamos lá no sexto ano. Aí você diz, professora, faz muito tempo, eu não me lembro. Eu já falei para vocês que quem aprende não esquece. Quem esquece é porque não aprendeu, decorou, tá? Então eu vou estar precisando da ajuda de vocês nesse sentido, ou seja, eu preciso que vocês de fato levem os estudos de vocês a sério, estudem, não deixem essas matérias, esses conteúdos, essas informações caducarem, certo? Vocês precisam estar aí estudando, buscando e fazendo a parte de vocês também, tá? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Isso não resta dúvida. Mas vocês também precisam, né, se ajudarem, tá? Uma andorinha só, ela não faz verão. Eu sozinha não vou poder resolver todos os problemas de vocês. É necessário que eu e vocês, nós possamos dar-nos as mãos para que a gente possa, então, chegar a uma solução, tá? Então, olha só, gente. A sexta questão diz o seguinte. Responda. Responder o quê? O que a pergunta vai nos colocar, né? Então, diz o seguinte. Marcelo tirou da geladeira uma garrafa de suco contendo 5,5 litros, não é isso? 5/2. Se os seus copos tiverem 1/4 da capacidade, quantos copos Marcelo poderá encher? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 5 meios, ou seja, 5/2, e eu vou dividir, tá? Eu vou dividir para 1/4, porque ele diz que o Marcelo tirou uma garrafa de suco contendo 5,2
litros, 5 sobre 2 litros. Se os seus copos tiverem 1/4 da capacidade, se o copo do lado do Marcelo, né, tiver 1/4 dessa capacidade, né, da quantidade de suco que estava lá na garrafa, tiver 1/4 da capacidade, quantos copos o Marcelo vai poder encher com essa quantidade que ele tem aí de suco? Então, para mim fazer, né, para mim desenvolver essa operação, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, como eu falei para vocês, 5 sobre 2, tá? E vou dividir para 1/4. Então, percebam que eu estou diante de uma divisão de fração. E o que eu devo fazer quando eu estou numa divisão de fração? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, eu vou pegar 5 sobre 2, vou trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, ou seja, os dois pontinhos vai ser substituído pelo xzinho, não é isso? Então, vou ter 5 sobre 2 vezes o inverso, que era 1/4, agora vai passar a ser o quê? 4 sobre 1, né? Então, quando eu fizer essa multiplicação de numerador com denominador, de numerador com numerador, denominador com denominador, ou seja, quando eu pegar 5 sobre 2 e multiplicar por 4 sobre 1, o que é 4 sobre 1, gente? Tá? O que é 4 sobre 1? É 4, não é isso? Todo número dividido para 1 é igual a ele mesmo. Então, se você tem 4 sobre 1, você tem 4. Não esquece que a fração ela é uma divisão, desde que o seu numerador seja o quê? Múltiplo do seu denominador, tá? Então, nós temos aí um múltiplo, o 4 é múltiplo de 1. Então, quando você multiplica 5 vezes 4, você tem 20. 20 sobre quem? 2. Porque quem está embaixo do 4 é o 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, você vai ter 20 sobre 2. O seu numerador continua sendo múltiplo do denominador. Ou seja, você vai pegar 20 e dividir para 2. Quando você efetua essa divisão, você chega em um resultado 10. Então, é a resposta da pergunta da questão do Marcelo, né? Quantos copos o Marcelo vai poder encher? O Marcelo vai poder encher 10 copos. Essa é a resposta, tá bom? Item B. Se repartirmos igualmente 4/5 de uma pizza entre 3 pessoas, que parte da pizza vai caber a cada um? Se eu pegar 4/5 de uma pizza e dividir entre 3 pessoas, qual será a parte para cada um? Qual será o valor da parte de cada um, melhor dizendo? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar 4/5 e vai dividir para 1/3. Tá. Só que você vai ter que inverter a segunda fração, né? Então, o que você fez na primeira, você vai fazer na segunda. Ou seja, você vai pegar 4/5, você vai trocar o sinal de divisão por multiplicação pelo xzinho, e você vai inverter 1/3, vai ficar o quê? 3 sobre 1, que é o mesmo que 3. Tá? Então, 4/5, que multiplica 3, 4 vezes 3, vai ser 12, tá? Aí nós vamos ter o quê? 12, 5 vezes 1. 5 vezes 1 vai ser 5. Então, nós vamos ter o quê? 12, não é isso? Nós vamos ter o que? 12 sobre 5. 4/5, que multiplica 3 sobre 1. Então, 4 vezes 3 é 12 e 5 vezes 1 é 5, tá? Então, a resposta vai ser o quê? 12/5. Então, a pessoa lá, né? Que parte da pizza vai receber cada um? Então, cada um vai receber 12/5, tá ok?
Muito bem, é a resposta da letra B. Da letra B da sexta questão. Na letra C diz assim: colheram-se 200 quilos de tomate. 1/5 da metade da colheita apodreceu. Quantos quilos foram aproveitados? Olha lá, o que você vai fazer? Você vai pegar 200, não foi colhido 200? Então você vai pegar 200. Você vai pegar esses 200 e multiplicar por meio, tá? Porque tá dizendo aqui, ó, colheram-se 200 quilos de tomate, 1/5 da metade da colheita. Então você vai pegar 200, primeiramente você pega 200, pontinho, tá? Aí você escreve lá a fração, meio. O que é meio? É 1/2, que representa a metade, tá? Aí você vai multiplicar isso. No caso, 200 vezes o 1 vai ser igual a 200 sobre 2. Esse 200 sobre 2, o 200 é múltiplo de 2. Então, você divide 200 dividido para 2, que vai resultar em quanto? Em 100. Esse 100, você vai multiplicar por 1/5 da colheita. Ele fala aqui, ele é bem claro quando ele fala: colheram-se 200 quilos de tomate, 1/5 da metade da colheita. Então, você achou a metade, agora você vai achar 1/5 dessa metade. Então, você já sabe que a metade foi 100 e 1/5 da metade, né? Então, 1/5 de 100. Aí, 1/5 de 100 vai ser o quê? 100 vezes 1/5. Então, 100 vezes o 1 vai ser 100 dividido para 5, né? 100 dividido para 5 vai resultar em 20, tá certo? O que é esse 20, gente? Esse 20 é 1/5 da colheita. Só que a pergunta ainda não, você tem que interpretar todo o problema, né? Toda a questão. Colheram-se 200 quilos de tomate, 1/5 da metade da colheita, 1/5 da metade da colheita apodreceu. Apodreceu, 1/5 da metade. Não quer dizer que foi a metade da colheita que apodreceu, foi 1/5 da metade. Então, primeiro você pegou a quantidade de tomate que foram colhidas, 200, você multiplicou pela metade, que é meio, que resultou em 100. Esse 100 é a metade da colheita. Você não colheu 200? Qual é a metade de 200? É 100. Só que apodreceu 1/5 da metade. Se a metade é 100, apodreceu 1/5. Então, como é que você vai saber quanto é 1/5 de 100? Quando você multiplica, não é isso? Você pega o 100 e multiplica por 1/5. Então, 100 que multiplica 1 é 100. Sobre 5, lembra que embaixo do 100 existe um 1. Então, 5 vezes 1 é 5. Então, 100 dividido para 5. 100 dividido para 5 é igual a 20, tá? E aí, o que acontece? Quantos quilos foram aproveitados? Olha a pergunta. Quantos quilos foram aproveitados? E não quantos quilos foram perdidos, né? Porque a gente já sabe, tá ok? Esses 20... né? 100 dividido para 5 resultou em 20. Eu vou repetir essa questão. Eu vou repetir a explicação dessa questão. Terceira vez, tá? Vou repetir. Primeiro nós tínhamos 200 quilos de tomates colhidos, tá? 1/5 da metade desses tomates que foram colhidos apodreceu. Eu não sei quanto é 1/5 da metade, mas eu sei qual é a metade, tá? Então, presta atenção, 200 vezes meio, o que é meio? É a metade. Então, quando você pega 200, você tem que agir, ou seja, você tem que fazer de acordo com o que eu estou te falando, desenvolver a questão
Da forma que eu estou te mostrando. Então, 200 vezes a metade. Ah, professora, eu sei qual é a metade de 200. É 100. Tá, você sabe, mas pode haver outros que não conseguem, né, ter esse raciocínio aí rápido como você. Então, mas antes prevenir do que remediar, né? O seguro, ele morreu de velho. Então, 200 que multiplica 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? É meio, é referente à metade. Então, quando você multiplica 200 por 1, resulta em 200 sobre 2. Então, 200 dividido para 2 é 100. Então, esse 100 é a metade de 200, ok? Que foi a metade dos tomates que foram colhidos. Foram colhidos 200. Então, a metade dessa colheita é 100. Ok. Esse 100 você vai multiplicar com 1/5. Por que você vai multiplicar com 1/5? Porque esse 1/5 é referente ao que apodreceu. Então, você pega 100 que multiplica 1/5. Vai resultar em quanto? 100 vezes 1 é 100 sobre 5. 100 dividido para 5 é 20. Então, o que apodreceu dos 200? O que foi que apodreceu? Qual foi a quantidade de tomates podres dessa colheita? Foi 20. Tá? Aí a pergunta diz: quantos quilos foram aproveitados? O que você vai fazer para você saber quantos tomates foram aproveitados? Você vai pegar o total, que é 200, e você vai diminuir pelaquilo que não foi aproveitado, ou seja, pelo que apodreceu, que no caso foi 1/5 da metade, que a gente já descobriu que é 20. Então, você pega 200 menos 20, que resulta em 180. Então, 180 foi a quantidade de tomates aproveitados. Ok? A resposta, então, é 180. Espero que essa questão tenha ficado bem clara para vocês. Tá bom? Sétima questão, gente. A sétima questão diz o seguinte: dê o valor de... Você tem aí frações, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai resolver as operações que você tem no seu numerador ou no seu denominador, e depois você vai dividir o seu numerador com o denominador. Por exemplo, no item A você tem menos 80 sobre mais 5 com menos 10. Aí o problema não está no numerador, o problema está onde? No denominador, que você vai ter que resolver essa operação. Ou seja, você vai ter menos 80 sobre, aí você resolve. Mais 5 com menos 10 é igual a menos 5. Então, você vai ter menos 80 sobre menos 5. Aí você vai dividir 80 por 5, tá? Então, 80 dividido para 5. Um número que, multiplicado por 5, resulte em 80. Lembra que você vai ter que fazer jogo de sinal também, tá? Então, você vai ter menos com menos, faz logo o jogo de sinal. Menos 80 dividido para menos 5. Então, você vai ter aqui menos com menos é mais. 80 dividido para 5 dá 16. Então, a resposta é 16. Ok? A mesma coisa você vai fazer com as outras. Letra B. Menos 1,5 dividido para 0,4 menos 0,1. Se você tem 0,4 e você tira 0,1, você vai ficar com quanto? Com 0,3, não é isso? 0,3 com mais 0,1, 0,4. Ou não? Bom, aí você pega menos 1,5 e divide por 0,3. O resultado dessa divisão vai ser menos 5. Tá bom? Professor, existe uma outra forma que nós poderíamos resolver essa questão? Existe. Você pode transformar o seu número decimal em números racionais. Tá ok? Você pode fazer isso. Tá? No caso ficaria como? Nós iríamos ter no lugar de 1,5, nós iríamos ter 15. 15. Tá? Ficaria 15 sobre 10
Porque primeiramente, você está resolvendo o seu numerador. Esse numerador aí, menos 1,5, ele é um número decimal. Para você transformar ele em número racional, você tem que fazer com que ele fique em forma de fração. Você vai tirar a vírgula dele, no caso vai ficar 15. Como ele tem uma casa depois da vírgula, que é o 5, então vai ficar 15 sobre 10. Aí você vai passar um outro traço embaixo, né? E você vai fazer a mesma coisa com 0,4 e o 0,1. Vai ser um processo muito maior, tá? Um pouco bem mais complicado, mas que você também chega no resultado que eu estou te fornecendo aqui, tá? É como eu falei para você, numa próxima ocasião eu vou estar demonstrando, né, essa situação para você com mais calma, tá? Tá. E no item C, nós temos aí 12 menos 2, que multiplica menos 6. Então, olha só, gente. 12 menos 2 vezes o menos 6, ou seja, menos com menos é mais. Não é isso? Então, 2 vezes o 6 vai dar 12. Ou seja, você vai ter aí 12, tá? Com mais 12. Vai ficar 24 no teu numerador. Tá? E você vai ter 3 vezes o 8. 3 vezes o 8 é 24. Então, você vai ter 24 no seu numerador, dividido para menos 24. Então, mais de cima com menos de baixo vai ser menos. 24 dividido por 24 dá 1. Então, o resultado do item C da 7ª questão é menos 1. Tá ok? Menos 1. Pessoal, chegamos então na 8ª questão. Essa 8ª questão, ela é um pouco chatinha. Não é aquela coisa de dizer, vai tirar minha cabeça, eu vou perder todos os fios de cabelo da minha cabeça. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas são questões que requer um pouco mais de atenção da tua parte, tá? Essa 8ª questão, ela é divisão de fração, só que nós temos número misto. O que é número misto, professora? É quando nós temos um inteiro e temos uma parte, né? É como se nós tivéssemos, vamos representar aqui uma situação de número misto. Eu tenho uma maçã e a metade de uma outra. Como é que eu representaria? Que representa essa maçã que eu tenho inteira, e uma fração junto a ela, junto a esse 1, que represente a metade de uma outra maçã. Ou seja, eu vou ter 1 e do lado eu vou ter 1 sobre 2. É um número misto, tá? Eu tenho inteiro e tenho uma parte aí fracionária. Quando eu pego no número misto, lembra que quando eu pego o denominador, multiplico pelo inteiro, que é o que está sozinho, e o resultado dessa multiplicação eu somo com o numerador, tá? Eu vou chegar então a uma fração. Por exemplo, vocês têm aí 1 menos 7 oitavo, isso é um número misto, tá? Existem 2 maneiras de resolver isso aí. Ou eu tiro o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores aí? É o 1 e o 8. Professora, eu só estou vendo o 8. Correto. E só de fato, só ele mesmo está aparecendo para a gente visivelmente. Mas lá embaixo do 1 existe o 1. Lembra que eu te falei que todo e qualquer valor dividido para 1 é igual a ele mesmo. Então, o 1 ele nunca vai aparecer. Quando você vê um valor sozinho, é porque embaixo dele existe um 1, tá? Então, o denominador aí, no caso, ele o MMC aí é o 8, tá? Mas para você não ficar, tira o MMC aí, pega esse MMC, divide pelo denominador velho, o resultado multiplica com o numerador e por aí vai. O que você faz? Você faz logo a operação com o número misto, ou seja, você pega esse 8, que é o denominador do 7, você multiplica com 1, 8 vezes 1 é 8, tá? E você subtrai, esse resultado você subtrai de 7, né? 8 vezes 1 é 8, 8 menos 7 é 1. Então,
a resposta desse teu número misto aí em cima vai ser 1/8. Aí você vai ter 1/8 como fração sobre, né, a outra fração. Aí o que vai acontecer? Você vai ter 1/8 como resultado do seu número misto, dividido pela sua segunda fração, que é menos 3/4. Aí, pessoal, isso é uma divisão de fração. O que você faz quando você está numa divisão de fração? Conserva a primeira, que vai ser 1/8, e multiplica, troca o sinal, troca esse traço aí de divisão, coloca um pontinho e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o contrário da segunda fração aí? Não é 3/4? Então você abre um parênteses, porque esse valor ele é negativo. Você coloca o menos e inverte a posição dos valores. 4/3. Não é 3/4? Então você inverte. 4/3. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí daí você vai multiplicar, né? 1 vezes 4 é 4. E 3 vezes 8 é 24, tá? Aí você vai ter mais com menos é menos. Então, você vai ter uma fração menos 4/24. Só que existe um número que divide o 4 e o 24 ao mesmo tempo. É o próprio 4. Então, você é obrigado a simplificar a fração. Pode até não dividir. O 4 não vai dividir o 24, porque o 4 é menor que 24. Mas existe um valor que divide o 4 e o 24 ao mesmo tempo, que é o próprio 4, tá? Então, você é obrigado a simplificar a sua fração. Então, você vai ter, né? Coloca 2 pontinhos do lado do 4, 2 pontinhos do lado do 24, coloca o 4 do lado de cada um deles. E aí, você divide. 4 por 4 vai dar 1, sobre 24 por 4, que dá 6. Menos 1/6 é a resposta, então, do item A da questão 8. Tá? Eu vou colocar agora as demais respostas, tá? Esse item B, eu precisaria de um quadro para demonstrar. O item C também, mas o item D dá para fazer tranquilamente, pessoal. Então, eu vou deixar o B e o C para uma próxima ocasião, que nós vamos ter com certeza. Vou logo colocar para você a resposta, tá? Então, no item B, o resultado do item B é menos 5/12. Menos 5/12. E o resultado do item C é 6/7. E no item D, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz no item A. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, você vai ter menos 1/4 multiplicado, tá? Xzinho, inverte a segunda fração, abre um parênteses, menos 7/3. Tá? Aí você multiplica o 1 com 7, que vai dar 7, e você multiplica o 4 com 3, que vai dar 12. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos é mais, tá bom? Então, a resposta final vai ser 7/12. Tá ok, pessoal? Gente, isso aí foi a resolução da segunda etapa, ou seja, da segunda parte, tá? Da segunda parte da atividade em PDF, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido aí, à medida do possível, tá? Que eu tenha conseguido fazer com que vocês absorvessem aí da melhor forma possível essas informações, esse conhecimento, tá bom? Gente, como eu falei, numa outra ocasião nós vamos estar aí, tá, demonstrando o item B e o item C da questão, tá, que não vão deixar de aparecer. Outra coisa, as divisões de fração, nem sempre você vai ter uma fração, 2 pontinhos e uma outra fração. Da forma em que se encontra essa situação da 8ª questão, todas elas são divisões de fração. Você tem uma fração, você tem um traço maior que divide a primeira fração da segunda. Isso é divisão de fração também. Só mudou a forma de representar, tá ok? Bom, então, desde já, grata pela atenção de todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir, que eu espero que permita. Tá?
Tchau, tchau.